Olá, adorador! O título do salmo de hoje é simplesmente Salmo de Davi. Este salmo notável é uma das porções do Antigo Testamento mais citadas no Novo Testamento, com 27 citações diretas e alusões indiretas, segundo o teólogo James Montgomery. Só na carta aos Hebreus é possível encontrar 10 dessas citações ou alusões. O salmo começa dizendo: "Disse o Senhor ao meu Senhor". Mas no original hebraico a frase é: "Disse Iavé a Adonai". Davi revelou profeticamente as palavras de Iavé, Deus Pai, ao Messias, Deus Filho, que seria o Senhor de Davi. Isto fica claro não apenas pelo contexto, mas especialmente pela forma como Jesus cita esse versículo no Novo Testamento durante uma discussão com os integrantes da seita dos fariseus. A questão era: se Jesus era chamado de filho de Davi, como Davi o chamou de meu Senhor neste salmo? A única resposta possível era pela encarnação. O Filho eterno de Deus havia vindo à Terra como um ser humano nascido na família de Davi. Pedro também citou o versículo 1 no dia de Pentecostes, explicando como Davi profetizou a divindade e a ascensão de Jesus. Ao dizer: "Assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés", Deus Pai falou para Deus Filho para tomar o seu lugar entronizado até que o Pai lhe desse a vitória final. Sentar à direita do rei era uma grande honra. Quando Jesus retornou ao céu, depois de concluída a sua obra na cruz, o Pai o honrou, colocando-o assentado à sua destra ou à sua mão direita até o dia da vitória completa que se seguirá no final dos tempos. Ao voltar para o céu, ser exaltado e entronizado, o Pai fez 3 promessas a Jesus. Primeiro, derrotaria os seus inimigos. O termo foi inspirado no estilo dos príncipes orientais que costumavam pisar no pescoço dos seus inimigos conquistados. A segunda promessa foi que o seu reino seria ampliado. A autoridade do Messias não se limitaria a Israel, mas se estenderia por toda a terra, alcançando reis e nações, dando-lhe o domínio sobre todos os seus oponentes. Alguns teólogos defendem a ideia de que a expressão cetro da tua força, mencionado no versículo 2, representa o Evangelho, que é a doutrina do Cristo crucificado e que é o cetro poderoso do Senhor que nos comprou. Um cetro rápido e poderoso, mais afiado que qualquer espada de 2 gumes, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a terceira promessa foi que ele teria um exército vitorioso. A palavra hebraica traduzida como poder no versículo 3 é a mesma palavra para uma hoste ou um exército. Sendo assim, a ideia é que o povo do Messias estará reunido como um grande exército. Note que não há mercenários nem escravos pressionados nas fileiras dos soldados de Jesus. Este exército é composto inteiramente de voluntários. O termo mocidade ou juventude aqui é um substantivo coletivo equivalente a homens jovens, ou seja, seus súditos soldados são descritos como um exército de jovens guerreiros liderados por ele. O versículo 4 declara que o Messias também seria sacerdote, que é uma coisa inédita na história do Antigo Testamento. Deus Pai fez um juramento a respeito do Deus Filho que nunca seria anulado. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este juramento foi tão importante que o autor de Hebreus se refere a ele 5 vezes. Mas quem foi Melquisedeque? Ele é mencionado em um único relato do Antigo Testamento, um relato breve, mas repleto de informações. Seu nome significa Rei da Justiça.
Além do honrado título de sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque era rei da cidade de Salém, que era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Ele abençoou Abraão, demonstrando sua superioridade sobre o patriarca. Não há nenhuma menção da sua família. Ele entra e sai do cenário bíblico sem qualquer genealogia. Ao jurar que o Messias seria um sacerdote eterno, segundo a ordem ou o padrão de Melquisedeque, Deus revelou que existia outra ordem de sacerdócio além da ordem sacerdotal de Arão. Neste ponto, é bom recordar que os sacerdotes israelitas eram todos descendentes de Arão, da tribo de Levi, e serviam no tabernáculo e depois no templo, oferecendo sacrifícios e conduzindo cerimônias de acordo com a lei de Deus. Jesus era da tribo de Judá e não da tribo sacerdotal de Levi. Porém, muito antes de existir a tribo de Levi, Deus estabeleceu outra ordem sacerdotal segundo o padrão de Melquisedeque. Ele foi um tipo de Cristo, ou seja, um modelo do sacerdócio exercido por Cristo. Nenhum sacerdote da linhagem de Arão foi um sacerdote eterno, pois cada um deles morreu e foi substituído por seu filho mais velho. Melquisedeque também morreu, mas como a Bíblia não registra seu nascimento nem a sua morte, isso o tornou modelo ou um tipo de Cristo como sumo sacerdote para sempre, que ainda hoje intercede por nós. Enquanto o sacerdócio de Arão era figurativo, sucessivo e transitório, o sacerdócio de Cristo é real e eficaz, fixo e incomunicável, eterno e imutável. E a sua igreja se conserva unida não só pelo poder real de Cristo, mas também pela sua mediação como sacerdote do seu povo. A segunda parte deste salmo leva o rei ao campo de batalha. O Messias sai do trono, onde estava sentado à direita de Yahvé, e com a autoridade mencionada no versículo 2, sua força se estende para fora de Sião e traz o justo julgamento de Deus sobre todas as nações. Perceba que hoje é o dia da salvação, no qual Cristo está chamando os pecadores para se reconciliar com Deus. Porém, chegará o dia em que o Cordeiro de Deus começará a rugir como o leão da tribo de Judá, e o mundo inteiro será julgado. Essa é a vitória prometida pelo Pai no versículo 1. Todos os inimigos serão colocados sob os pés de Jesus e a vitória estará completa. O salmista descreve montes de corpos empilhados no campo de batalha, o que parece antecipar o massacre descrito em Apocalipse 19. Mesmo considerando o uso de certa licença poética, não se trata de uma descrição agradável. Baseado nisso, vemos que hoje cada um de nós pode escolher ser esmagado sob os pés de Cristo ou ser exaltado para sentar-se com ele no seu trono. A imagem passada no versículo 7 não é fácil de ser decifrada. Ela não pode ser considerada literalmente porque um rei cavalgando em direção ao céu não precisa fazer uma pausa para beber água de um riacho antes de prosseguir. Curiosamente, muitos comentaristas tomam esse ato de beber no caminho como uma referência à humilhação do Messias na sua morte na cruz. Outros veem isso como seu refrigério no dia da batalha contra o inimigo. O versículo 7 também diz que ele levantará sua cabeça. Abaixar a cabeça significava uma grande tristeza ou uma grande vergonha. Mas o Messias levantará a cabeça, isto é, uma vez livre de todas as suas tristezas e de todos os seus sofrimentos, ele é exaltado e entronizado no céu. E um dia voltará para a batalha final contra Satanás e seu exército e para estabelecer seu reino na terra. E nós, o seu povo, também seremos exaltados e reinaremos com ele para sempre. E o nosso próximo salmo é um acróstico, ou seja, foi escrito de acordo com a ordem do alfabeto hebraico, que servia tanto para expor a excelência da sua mensagem, quanto para ajudar o povo na memorização da mensagem. Você confere mais uma mensagem poética inspirada por Deus amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.